Gente, boa noite. Que seja uma noite agradável para todos nós. E como de costume, vamos tentar passar uma borracha no nosso pensamento, vamos relaxar e aos poucos esquecer a agitação do mundo lá fora, dos nossos problemas, de tudo aquilo que possa atrapalhar-nos nesse instante. Faz de conta que o mundo lá fora não existe e apenas agora, somente o presente é importante. O que temos para fazer amanhã não tem importância. O que passou não tem como nós corrigirmos, alterarmos nesses breves instantes. Então vamos nos desligar de tudo. Sentir a atmosfera aqui reinante, sentir o ambiente que nos foi preparado para o estudo dessa noite, sentir a presença de nossos mentores espirituais que estão presentes junto de nós, os nossos amigos, companheiros também de estudo, desencarnados que aqui se encontram, iguais a nós, pessoas absolutamente iguais a nós. Somente o que nos difere é que estão na verdadeira vida e nós estamos nesse plano de provas e expiações. Mas que unidos no mesmo objetivo, com o mesmo ideal, possamos alcançar grande êxito na dilatação dos nossos conhecimentos, da nossa propriedade de assimilar, de compreender e principalmente armazenar todas essas informações para que ponhamos em prática lá no mundo lá fora, aonde os nossos embates nos preparam para uma vida melhor e maior. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e ampare também a todos os nossos companheiros de estudo que não puderam comparecer na noite de hoje. Que onde estiverem, recebam um influxo de amor, de paz, de fraternidade. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós vamos continuar então o nosso estudo, abordando hoje o tema que está em Lucas capítulo 6, versículo 26, uma fala de Jesus. Muito bem, como sempre nós vamos fazer uma pequena divagação aqui sobre o tema opiniões. Tá? Vamos destrinchar a palavra opinião. O que quer dizer opinião? É o que eu acho, não é? Ou o que eu entendo ser o correto. É a minha forma de expressar o meu conhecimento sobre determinado assunto. Então, isso quer dizer simplesmente que é a opinião minha. É a verdade absoluta? Não. Está respaldado cientificamente? Não. Qualquer um pode expressar a sua opinião, correto? Desde os mais sábios até os mais ignorantes. Tá, isso faz parte da nossa vida. Aonde que vem o problema? O problema é quando você impõe a sua opinião. Aí a coisa muda de figura. Porque você deixa aquele modo de ver, de entender do seu universo íntimo e impõe a outras pessoas que vão aceitar, às vezes por coação, por medo ou então para não desagradar. Muito bem. O fato de nós discordarmos é sadio. Por quê? É na conversa que nós
dilatamos o nosso entendimento. É na conversa que nós compreendemos o que o outro está pensando e que nós podemos passar também aquilo que nós entendemos. Mas daí a ser a realidade plena tem uma certa distância, né? Então o que a frase de Jesus diz-nos? Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Ai de vós, quer dizer, está aí um sinal de alerta para cada um de nós. Quando todos os homens, ou seja, todas as pessoas que nos cercam, disserem bem de nós. Tá, depois eu termino o resto. Se você tem alguma coisa excepcional, além do normal, ou que seja de interesse de outras pessoas, é muito comum que a adulação. E a adulação, a bajulação, às vezes é inebriante. E o pior é quando nós pensamos que isso é real. Que aquilo que nos falam, aquilo que nos elogiam, aquilo que nos apontam, realmente é verdade. Olha só, isso é uma total falta de conhecimento de si próprio. E também um ego bem exagerado. Quem que não gosta de ser elogiado? Todo mundo. Mas quando nós somos elogiados por algo que fizemos correto. Vocês já leram aquele livro Quo Vadis? Que fala a vida de... Não é vida, não. Que fala sobre o Nero, na época do Nero. Que o Nero é um dos personagens do livro. Nunca assistiram o filme Quo Vadis? O filme, não leram o livro? Para saber bem como é que era. Pelo filme dá para ver, assim, bem superficialmente, o que ocorria na corte lá do Nero, naquela época. Mas o filme, você sabe, que é apenas alguns trechinhos daquela realidade. Você pega o livro, é um manancial ali de informações. E o que acontecia ali? O Nero, o imperador romano, ele tinha todos os poderes. A partir do momento que assumiu o trono, ele se perdeu. Ele era muito ególatra, né? Então, ele queria ser o melhor de todos em tudo. E era um falastrão. Era horrível em tudo que ele fazia. Escrevia mal, dirigia mal o povo. Aliás, nem dirigia, né? Era cantava mal. As letras das músicas. E ele foi tão obsediado que eu acho que ele chegou a enlouquecer, né? E antes dele se tornar imperador, ele não era aquela figura. Não era mesmo. Mas à medida que subiu ao trono, o que acontecia? Todos aqueles que estavam à sua volta o bajulavam. Porque se não bajulasse, morte certa. Chegou a um ponto, vocês devem saber da história, que ele foi um assassino da sua própria mãe. Por motivo mais idiota impossível. Mandou abrir o ventre da mãe porque não acreditava que ele tivesse saído dali de dentro. Fora outras coisas. Mandou incendiar Roma porque ele tinha dois objetivos. Acabar com Esquilino, aquele bairro onde os pobres viviam. É a favela de Roma daquela época.
Então era muito feia aquela parte da cidade. Então o que ele queria fazer? Remodelar Roma. Das cinzas erguer uma nova e imponente cidade. Esse era um dos motivos. O segundo motivo, ele queria contrastar com Sêneca. Ou seja, queria ser maior que ele. Queria ser o melhor dos poetas. Só que os versos dele eram de loucos, de louco, né? Então, para ele ter aquele lampejo de drama, de inspiração, baseou-se numa história que ele já sabia, que um soberano tinha mandado incendiar uma determinada cidade. E ele achou aquilo lá grandioso, digno de um poema espetacular. Então ele ia juntar duas coisas. O poema que ele ia escrever, inspirado na cidade em chamas, esse era o objetivo principal. E depois que tudo tivesse sido consumado, ele ia ser aquele que reergueria a nova cidade. Então, aí, o seu nome seria imortalizado como o maior dos poetas e o maior dos imperadores. E a culpa? A culpa, quando as coisas começaram a dar errado, né? A quem seria atribuído a culpa do incêndio em Roma? Caiu nas costas de quem? Dos cristãos. Muito bem. Então vamos encaixar isso aqui no texto. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Por que, no caso do Nero, todo mundo dizia bem dele? Por alguns a gente sabia que era bajular. Realmente, ter a posição de destaque. Principalmente o seu general, o Tigelinos. Que ele tinha o poder na mão, ele tinha o exército na mão. Então Nero dependia do trabalho de Tigelinos. Então ali, um estava associado ao outro. E a corte, logicamente, o Senado, né, bajulava primeiro para ter a preferência dele e também, logicamente, para manter a sua vida. E foi uma época, assim, terrível. Aliás, dos imperadores romanos, parece que todos eram problemáticos, né? Muito problemáticos. A gente vê lá o Calígula, por exemplo. Antes de Calígula, quem que era mesmo? Fugiu o nome aqui. Vocês lembram? Fugiu o nome. Mas vários imperadores, todos com o ego exacerbado. Aliás, o poder faz o quê? Ludibria as pessoas. E quando você acha que realmente tem o poder, você chega a essa posição, eu posso tudo. Ele era chamado de Deus vivo. Ele queria ser adorado como se fosse um Deus, como um imortal. Olha o ponto que chegou a insanidade daquele ser. Ele próprio se iludiu, né? Ele realmente achava que era um Deus. Que podia tudo, tinha o poder da vida, da morte, etc. Então, essas ilusões vão acontecendo pela bajulação daqueles que estão à volta, o elogio exagerado e, logicamente, sem pé nem cabeça. Isso nós estamos falando da parte dos encarnados. Essa é uma ótica. Agora vamos ver dos desencarnados. Mas eu não ouço os desencarnados me bajulando. Não precisa, não é assim que funciona. Mas você pode ser inspirado por eles. Então eles podem chegar. Como que um desencarnado se comunica conosco? Através do pensamento, da sintonia vibratória. Então eles vão sentir
o nosso ponto ali de equilíbrio, aquele ponto em que nós temos as nossas falhas. É nessa vulnerabilidade que eles atuam. Então, se temos nosso ego exagerado, né, eles vão, caso tenhamos obsessor, lógico, né, eles vão nos inspirar, né, nesse ponto. E vão chegar no nosso ouvido e falar: você é muito bom, você é muito inteligente. E à medida que vai jogando essas frases e você vai assimilando, vai chegar um ponto em que você mesmo vai achar: eu sou bom, eu sou muito bom, mas quem está inspirando é o outro. E você pensa pela associação que o pensamento é seu. Isso é muito perigoso, pois essa inspiração pode ser para qualquer coisa. Essa sintonia vibratória a gente tem que vigiar, e vigiar muito. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui é o quê? A gente se conhecer. Saber quem eu sou, saber o que eu quero, o que eu pretendo, qual é a minha essência. Porque a partir do momento que eu não sei, e não sei quais os meus defeitos, eles podem ser utilizados por outras inteligências, às vezes, para nos fazer afundar. Se você é muito, por exemplo, impaciente, vão nos inspirar cada vez mais em paciência. Se você é muito embrutecido, você é aquele que parte para a ignorância rápido, vão nos inspirar cada vez mais a brutalidade. E aquilo que nós tínhamos numa certa quantidade vai aumentar. Isso em todos os quesitos. Por isso, se conhecer, se compreender, se entender. Ó, eu sou assim, eu tenho esses defeitos A, B, C, D, E. Tenho que corrigi-los. E se na minha cabeça vem o quê? Fazer isso, refreia. Fazer isso, refreia. Pensa, não faça. Entenda, compreenda, porque é muito fácil os nossos defeitos serem colocados ali à mostra com facilidade, ou seja, com mais veemência. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Aqui a gente pode trocar a figura. Outras pessoas, em vez de os pais, que é uma coisa mais direta, como eu estava se referindo ali, outras pessoas agem de determinada forma. Sejam elas professores, orientadores religiosos de toda a ordem, amigos, pais. Qualquer um deles pode ter o quê? Um jeito de pensar totalmente equivocado. Muito bem. E podem te inspirar para que você vá por esse caminho. Então, às vezes, pela proximidade, pela amizade, pelo parentesco, ou pela posição em que se ocupam, muitos vão ditar as suas normas, as suas regras, o seu modo de ser, o seu modo de ver, ou seja, a sua opinião, que não quer dizer nada com a realidade. É simplesmente opinião. Quando que uma opinião deixa de ser uma opinião? Quando ela é comprovada cientificamente. Quando aquilo que a pessoa está afirmando tem toda a comprovação, tem toda a lógica, tem toda a coerência. Aí deixa de ser uma opinião e passa a ser o quê? Um fato, uma realidade. Fora isso, opinião. Por exemplo, estou montando uma seita nova aqui agora. Vamos todo mundo largar a mão desse negócio de espiritismo. Eu sei que ano que vem, 2023, vai passar aqui um cometa Halley e o mundo vai acabar. Antes de acabar, vamos todo mundo suicidar e vamos pegar carona no cometa Halley para a gente ir para o paraíso.
Essa é a minha afirmação. Vamos embora? Só que eu vou trabalhar com vocês um ano inteirinho tentando hipnotizá-los, convencê-los dessa realidade. Alguns vão discordar, falei, estou fora. Alguns podem falar assim, não, realmente tem toda a coerência dentro da lógica. Alguns vão pensar assim, nossa, ele é tão inteligente, tão sábio, vou com ele então, porque se ele está indo, eu vou junto. Ou seja, aquele que tira o corpo fora, joga sempre a responsabilidade nas costas do outro. Isso é um problema. Não, eu baseei justamente nisso, nesse fato. Foram mais de 100 pessoas que suicidaram. Foi um absurdo. Então, como que eles cometeram esse suicídio? Por que cometeram? Porque acreditaram naquela opinião, naquilo que estava sendo dito, sem passar pelo crivo da razão e da lógica. Tem lógica? Não tem. E tem muita coisa por aí afora que ainda é repassado em grande massa, mas que não tem lógica nenhuma. Não tem ponto de equilíbrio, não tem uma razão fundamentada. E as pessoas seguem. Por quê? Não cometem o exercício de pensar, de raciocinar, de interagir, de perguntar, qual que é a sua opinião, o que você acha? Pesquisar nos livros. Não, isso aqui não vai, isso aqui é bom, isso aqui não responde. É exercício de pensar. Se você deixa para lá o exercício de pensar, você vai ser simplesmente o quê? Um joguete. Nós estamos num tempo que nós temos liberdade para fazer isso. Agora, vamos recuar lá no tempo do Nero. Tinha liberdade? Você discorda dele, o que acontece? Já era. Outros tempos, nós estamos em outros tempos. Agora, nós temos a condição de pensar, raciocinar. E se mesmo assim a gente fizer uma escolha, é porque ali estava o nosso coração. Se pensamos, raciocinamos e seguimos uma falsa opinião, é porque ali estava o nosso coração. Ou seja, nos iludimos, ou seja, erramos. E todo erro decorrente de uma ação, e toda ação gera uma reação. Então, se eu me iludi, se eu errei, eu vou ter que corrigir. A vida vai se encarregar dessa correção. Ok? Feito esse pequeno preâmbulo, vamos ao texto do Emmanuel. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Aqui ele está fazendo uma alusão justamente à nossa consciência. Uma pergunta: como que nós vamos diferenciar a nossa consciência de uma inspiração de um obsessor? O que está falando naquela vozinha que fala lá no fundo para a gente ir por determinada ação, se isso é certo, se isso é errado, não é uma coisa que vai lá do fundo. E a parte obsessiva não é mais ou menos a mesma coisa? Como diferenciar? Tem que ter uma fórmula. Alguém tem a fórmula? E aí? Penso que pela moral. Se a minha moral não é das melhores. Complicado, né? É complicado. E assim você sempre vai ser talvez intuído a fazer algo que moralmente não seja aprovado. Aí os ensinamentos, a Tá bom. conduta que vai te proteger
Esse é sério, mas aí assim, se você não tem uma moral elevada. Muito bem. Então, faz de conta que eu estou nesse dilema. Tem alguma coisa para eu fazer e eu ouço duas vozezinhas. Uma fala assim, não faz isso, isso vai dar errado. E outra vozinha que fala assim, vai, faz, não se arrependa, você não vai se arrepender. E você não consegue diferenciar uma da outra. Aí a gente fica numa encruzilhada, né? Para cá ou para cá? Se você não tem uma qualidade moral, né, suficiente, um grau de conhecimento suficiente para você discernir o que é certo e o que é errado, para onde que você vai? Para onde os seus desejos apontarem. E se você for para o lado de cá, o que vai acontecer? Toda ação gera uma reação. Se fez alguma coisa errada, geralmente vai ser uma reação dolorosa. Vai ter que haver uma retificação do que você fez de errado. A partir daí, há um aprendizado? Se você fez, errou, puxa vida, errei. Não deveria ter feito isso. A partir do momento que você entende, não deveria ter feito isso, você aprendeu. Se você aprendeu, isso fica registrado em você. Está na tua consciência. Passa a ser seu patrimônio. Então, quanto mais nós experienciarmos, quanto mais nós vivemos, mais a nossa consciência vai se apurando. Por isso que nós estamos nesse plano Terra. Para aprender, para viver, para experienciar, interagir. E quanto mais interagimos, quanto mais erramos, consertamos, acertamos, mais a nossa consciência vai se aprimorando. Chega a um ponto que alguém fala assim para você, vamos fazer tal coisa. É errado. Vamos fazer tal coisa. Você fala, de jeito nenhum. Sendo que no passado, se alguém falasse, vamos fazer tal coisa, você fala, vamos embora. Por que você fala de jeito nenhum? Porque não é certo. Mas, como que você sabe que não é certo? Porque em todo o seu desenvolvimento, você aprendeu aqueles valores e você aceitou. E tem pessoas que aprendem os mesmos valores iguais a nós, mas não aceitam. Qual que é a diferença? A verdade não é uma só? Por que uns aceitam e outros não? Talvez a resposta esteja o quê? Nas nossas experiências particulares. No nosso desenvolvimento. Por isso viver é importante. A maior parte da evolução do ser humano se dá o quê? Aqui na Terra. Aqui encarnado, nesse corpinho de carne. Porque é experienciando, é vivendo que se aprende, que se desenvolve. Então, como a gente saber qual das vozes é a correta? Trabalhando cada vez mais no nosso aprimoramento interior. No nosso conhecimento, na nossa melhoria dos valores, dos sentimentos. Fazendo o que nós estamos fazendo. Você vê que a resposta está tudo no Evangelho, né? Segue lá, fraternidade, amor, caridade, perdão, etc. Se tiver tudo por esse caminho, a gente se previne da derrocada. Mas, se a gente for para o outro lado... Por isso que diz seguir a voz da experiência. Que você já experienciou, vai servir norte para a tua conduta daí para frente. Exatamente. Mais sábio ainda é seguir a experiência do outro. Por isso que ler é importante. A gente lê às vezes um romance, pensa, um romance, o que tem de tão importante no romance? Além de ser fácil de ler, é porque está ali retratada a vida de alguém, os erros de alguém. Então você já entende, olha o que ele fez, olha o que aconteceu. Você vê a lei de causa e efeito nesses livros, né? E a gente não precisa passar pela mesma coisa, a partir do momento que você sabe a ação, a reação que se deu, né? Então, quanto mais nós desenvolvemos e experienciarmos, melhor para nós, né? Menos erros. Por isso ler é importante,
Estudar é importante, mas viver é importante também. Só teoria ajuda bem, mas é a prática que nos faz realmente conhecedores dessa verdade. Vamos lá? Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. A aprovação geral, de jeito nenhum. Se a gente for unanimidade, tem alguma coisa errada. Porque todo mundo pensa diferente. Todo mundo pensa diferente. E vai chegar alguém que vai discordar de você naquele ponto. Até hoje, discordam de Jesus, não é verdade? Você discordam dele, imagina da gente. Agora, faz de conta que você, uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, morasse em Cuba e você tivesse a possibilidade de conviver ali com Fidel Castro e você chegasse para ele e falasse: você não está com nada não, você está louco, vamos libertar esse povo daqui, esse negócio não vai funcionar. E você promove a ideia de uma democracia ali, um liberalismo. O que ia acontecer com você? Paredão. Simples assim. Recente. Muito recente isso na história nossa. Eu estou falando de 30 anos atrás. Nos tempos atuais ainda acontece isso. E muito. Pois é. Mas existe, logicamente, explicação para tudo. Nós não vamos alongar nesse assunto, né? Porque a gente vai desviar do texto aqui. Mas, em determinados locais do globo, né, existem países que ainda, a sua população ainda necessita desse regime. É um regime, vamos dizer assim, de talvez acerto de contas. Talvez que você esteja colhendo aquilo que no passado você plantou. Então você plantou aquele regime. Ou foi autoritário, ou foi belicoso, foi um guerreiro, foi uma pessoa extremamente agressiva. Ali vai aprender, primeiramente, a obedecer, a se disciplinar, e por aí vai. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Nada acontece assim, a esmo. E às vezes a gente pensa: nossa, esse mundo está um caos, né? Você olha num país, está assim, no outro país está assim, ali está... Não, está tudo certinho. Está tudo na máxima ordem. Até. Um dos países mais corruptos do planeta, a Ucrânia, fora o carne coletivo lá, carnificina danada, muitos civis morreram. Pois é. Isso é uma aceleração no processo de expurgação, né? Acerto de contas. Tem muita gente a acertar contas. Olha só, nós estamos a quantos anos de distância da Segunda Guerra Mundial? Ela terminou em 1945, foi? Então, 55 com 22, 77 anos. 77 anos. Então, está bem próximo, né? Então é natural que muita coisa que ocorreu na Segunda Guerra Mundial ainda esteja no processo de acerto de contas. Então é natural, a gente sai de um processo que foi a Segunda Guerra, e antes disso a Primeira Grande Guerra Mundial, e antes disso tantas e tantas guerras, o que a gente pensa? Que isso vá diminuindo gradativamente. Cessar de uma vez, não vai acontecer. Por isso que a gente fala que esse momento de transição vai durar 1 milênio,
para realmente nós chegarmos a um ponto de sermos um mundo de regeneração. Né? Vai um grande espaço de tempo. Mas, vamos chegar lá. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes com a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Jesus agradou a todos? De jeito nenhum. Deveria ter agradado os religiosos da época, né? Jesus falava o quê? Do Pai, né? De Deus. Os religiosos tinham que ir por essa ótica, né? Mas só o que eles visavam? Conforto pessoal. Conforto. Poder. Facilidades. Destaque. Tinha aqueles que adulavam eles? Tinha. Eles se achavam melhores? Achavam. O povo não era ralé? Era. Mas eles estavam no outro nível? Estavam. Eles próprios se intitulavam superiores? Sim. Os romanos também? Principalmente. O que os escravos, ou seja, os povos conquistados eram para os romanos? Nada. Mas eles eram e se achavam e se elogiavam uns aos outros, se iludiam. Pois é, mal sabiam que numa encarnação você nasce como um político, como uma pessoa da alta corte. Em outra, você nasce na maior penúria. Olha o exemplo que está no livro há 2000 anos e 50 anos depois. Senador Públio Lentulus, né? Na época do Cristo, senador romano, poder, dinheiro, tudo ele tinha. Depois reencarna, 50 anos depois, como grego, né? Conquistado, escravizado. Viu como que as coisas mudam? Se tivéssemos que aquilatar, qual das duas encarnações dele foi a mais proveitosa? Perguntinha para raciocinar. Vocês leram esses dois livros? Qual das duas encarnações foi a mais proveitosa? No há 2000 anos ou nos 50 anos depois? Ele nasceu como escravo? Porque o senador teve a oportunidade de falar com Cristo e não aproveitou. Eu acho que essa foi a que mais marcou. Não é? Porque... Do senador? Eu estou relendo esse livro. Aham. E tem trechos ali que ele lembra. Ele não tira aquilo da cabeça. Aham. De ter estado frente a frente. Com... Então aquilo marcou como, puxa, eu poderia. Não, mas eu não posso, é o orgulho. Aham. Então, marcou a vida dele. Esse encontro com Jesus. Não é? Uhum. Não um chute, mas, na minha opinião, no caso que ela falou, antes da minha opinião, ele voltou como escravo, ele tinha plena consciência do vale mundo, porque já tinha vivido lá. Sim. Ele era professor Aham. das crianças romanas. Né? Ele era extremamente inteligente, ele tinha um conhecimento muito grande. Mas eu acho que essa sua pergunta aí, não sei se você... A primeira foi mais produtiva, porque lá no plano espiritual ele se projetou. Aí ele veio naquela condição que era um efeito daquilo que ele tinha feito do orgulhoso senador romano. Uhum.
Numa, ele agiu. Na outra, ele sentiu os efeitos da sua ação. Qual que foi mais importante? Primeiro. Tá, na segunda ele deu um direcionamento? Deu. Ele se tornou cristão, né? Ele viveu o cristianismo, exemplificou e morreu pelo cristianismo. Tá. Mas a mudança se deu aonde? A mudança se deu ali. 50 anos antes, quando ele experienciou, ele teve a oportunidade de escolher, errou e aprendeu com o erro. Jesus falou para ele, né? Não lembro as palavras dele, mas se acerte agora ou então daqui a milênios. Uhum. Isso aí ficou. Pois é. Que foi o milênios mesmo. E quantas encarnações? Trabalhando. Pois é. Mas trabalhar, eu acho que viver o cristianismo, os apóstolos até hoje estão aí reencarnando toda hora. Diz que, não sei se é verdade, é uma opinião que eu ouvi na internet, que não passa um século sem que um dos apóstolos reencarne. Um deles disse isso, que o no século passado, quem reencarnou foi João Evangelista. Dizem, é uma opinião, que eu, sinceramente, não sei, não posso opinar. Mas se eu tivesse que achar, eu falar, eu acho que não, mas é um achismo. É um achismo. É puro achismo. Não, vai embasar em quê? Nada. É um achismo, Então, essas coisas não são importantes. Tem alguns dilemas que correm por aí afora. Que Francisco Cândido Xavier era Allan Kardec. É a reencarnação de Allan Kardec. Para mim, é puro achismo também. É baseado nisso. Que ele disse para mim reservado. Vai mudar o quê? Se for ou se não for. Não muda em nada. Então, para mim, tanto faz. Embora eu tenha a minha opinião que não seja. Mas é uma opinião. Eu não sei. Eu posso estar errado? Posso. Então, isso é opinião. Quando a gente fala alguma coisa, mas não tem embasamento nenhum. É simples achismo. Só que se eu falar para vocês aqui agora que Chico Xavier não foi a encarnação de Allan Kardec, e incutir, essa é uma máxima, essa é uma realidade, coisa e tal, e vocês aceitarem, porque eu estou falando, vocês estão errados. Porque tem que passar pelo crivo da lógica, da razão, da coerência, pensar, né? Por que ele está falando isso? Por causa disso. Esse ponto de embasamento é seguro, é lógico, é real? Então, a experiência da vida é o quê? Você ir atrás das informações seguras, até que você se convença. Não, realmente, isso é por causa disso, isso tem lógica, tem coerência, tudo bem. Mas, muda alguma coisa? Não muda nada. Então, segue o jogo. Onde que nós estamos? O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O homem da verdade, vamos dizer aqui que é o Jesus, aquele que trouxe a verdade absoluta. Ele vai ser compreendido quando nós estivermos em condições de compreender aquele ensinamento dele. Para isso nós temos que experienciar, aprender. Isso aqui, erramos, aprendemos, corrigimos, mudamos a postura. Agora a gente já começa a compreender aquilo que Jesus estava explicando, nos alertando. Mas sem vivência, gente, não dá. Sem experienciar, não dá. Só teoria
Não dá. E outra coisa, acreditar só no pastor, no padre, no orador, no médium, também não dá. Tem que viver. Por isso que eu sempre fui contrário ao que? Todo tipo de enclausuramento. Você enclausurar, você viver longe do ser humano. Porque isso faz com que você não desenvolva outra visão, um outro ponto de vista, outro ângulo. E sem contar que o coração endurece também. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. Tem uma passagem que eu estou lendo no livro Contos e Apólogos, que vai ser, estou fazendo merchandising aqui já, a palestra de domingo, e com uma determinada crônica lá conta a história em que Jesus se encontra com uma mulher, digamos assim, como é que eu falo mulher de vida fácil? É mulher de vida fácil. É isso. Aquela que vive dos prazeres, né? E ela se encontrou com Jesus. Isso eu estou contando a narrativa. Ela se encontrou com Jesus. E na hora que ela viu aquela figura, né? Jesus era diferenciado. A sua beleza era muito maior do que todos daquela época. E ela ficou fascinada por ele. E como ela era uma cortesã, esse nome, não sei se é cortesã. Então, ela chegou, vou trazer para as palavras mais atuais aqui, tá? Como? Ele ia nesses lugares. Sim, Fazia uma oração ali, todo mundo entrava, as mulheres trabalhadoras do sexo. Aí ela chegou para Jesus, se encontrou com Jesus e, falando literalmente assim, deu uma cantada, né? Falar nos termos atuais, nossa, deu uma cantada nele. E ele olhava assim, ela impassível, sem se... Como é que fala? Sem se escandalizar, né? E continuou olhando para ela. E ela pergunta assim, vou falar com as minhas palavras, tá? Que eu não vou falar as palavras que estão no livro, não. Ela fala assim, a sua beleza me fascina, eu estou apaixonado, estou louco, perdido de amores pela sua figura. Não me amas também? Alguma coisa assim. E Jesus só responde assim, o seu tempo ainda não chegou. Ou coisa assim, eu não lembro das palavras, eu estou inventando algumas frases, mas o sentido é esse. E Jesus olha para ela com toda ternura e não aceita. Fala assim, o seu tempo ainda não chegou. Ou seja, ainda não consigo te amar, você ainda não merece seu amor, alguma coisa nesse sentido. E ela se escandaliza e começa, logicamente, a xingá-lo, né? Se vira e sai xingando. Jesus, ele fica impassível. Passa-se 2 anos e ele retorna àquela região e está lá pregando, e chega alguém para ele e pede para que o acompanhe, que existe uma pessoa que está precisando de auxílio, né? Precisando dos seus milagres. Ela pergunta assim para ele, a minha beleza não te atrai? Coisa assim, né? Ela perguntou, minha beleza não te atrai? E ele responde que ainda não é chegado o tempo. Coisas desse nível. Eu estou falando mal para vocês porque eu não consegui decorar. Realmente eu li ontem e não consegui guardar. Mas aí passa-se 2 anos, uma pessoa chega até Jesus e pede para que o acompanhasse, né?
até determinada pessoa. Chegando lá, ele encontra quem? Essa mulher, que era lindíssima, né? E toda desfigurada. A lepra tinha acometido ela, e ela estava toda purulenta, estava um bagaço só. E ela, quando vê Jesus, fica assim, estonteada, né, com a presença dele, e envergonhada pela presença pelo trapo humano que ela estava, e o mestre com toda aquela beleza. E ele chega para ela e responde: agora sim você está bela aos meus olhos, agora sim eu posso te amar. É para pegar a moral da história. Ele não estava se referindo à beleza física, mas a sua essência. Naqueles 2 anos atrás, ela era o quê? Uma mulher da vida, ligada aos prazeres momentâneos e tudo que é supérfluo. 2 anos depois ela adquire aquela doença e começa a mudar. Aí tudo muda no interior dela. E ele fala: agora sim a sua beleza me atrai. Mas não a beleza, assim, o que jaz no espírito. Então, para cada um, a opinião, o conceito vai ser de acordo com o que jaz no seu interior. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência. E recorda-te que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então, quando que nós vamos saber o que é o dever e o que é leviano? Quando que nós vamos saber o que é verdade do que não é verdade? A partir do momento que tivermos o quê? Uma bagagem. Essa mulher que encontrou Jesus, olha, 2 pontos distintos da vida dela. Num, ela estava em erro. Outro, ela estava colhendo o resultado dos seus equívocos. Na segunda parte, ela estava ali pensando os porquês, amadurecendo o seu conhecimento, a partir da dor, a partir daquela condição, né, tão nefasta. Mas é aprendizado. Na nossa vida, as mesmas coisas acontecerão. Se hoje a lepra não nos acomete, mas nós já temos a misericórdia de ter um remédio para esse mal, ainda existem outros males que acometem o ser humano, que são oriundos do quê? Do próprio espírito, do próprio ser. Dentre eles, a maior de todas, o câncer. E uma das mais recentes, a depressão. Tudo tem origem no espírito. Vamos em frente? Me alonguei um pouquinho, 55 minutos na primeira, hein? Puxa vida. E a ideia era fazer 3 por noite, não? Não vai, né? Não vai. Vocês falam muito, vocês atrapalham muita gente. Vamos em frente? Ordenações humanas. Isso está na primeira epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 13. Ordenações humanas. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor. Alguém quer arriscar? Falar alguma coisa sobre isso aí? Antes da gente começar?
ordenações humanas, inerente ao quê? Ao plano físico que nós estamos vivendo aqui. Então, sujeitar-vos, ou seja, a gente tem que aceitar o quê? Toda ordenação humana, por amor do Senhor. Pode enquadrar aqui, por exemplo, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Será que dá para encaixar aqui? Mais ou menos, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos explorar as faces dessa frase aqui. Está nos advertindo que nós temos uma ordem, que é a ordem humana. Temos as nossas leis. E é imperativo que nós sigamos essas leis, por mais errôneas, né? Ou limitadas, ou atrasadas que elas sejam. Aí a gente pode encaixar, também vou falar, não sei se é. Então, Vamos lá. a gente pode encaixar essas ordenações como essa parte do catolicismo, as ordenações episcopais, pode encaixar isso também aí, ordenações humanas, por amor do Senhor, ou não? Não sei. Não sei te responder. Foi o que me veio, né? Vamos, já que a gente está em dúvida, vamos pedir ajuda para os universitários. No caso só tem Emmanuel aqui. Vamos ler o texto primeiro, depois a gente vai discorrer. Vamos lá. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Ponto. Qual que foi o maior problema que Jesus encontrou? Não batia o que ele falava com o que as pessoas faziam na época. Principalmente na questão religiosa. Jesus adorava um Pai que era o quê? Misericórdia, amor, perdão, todos iguais, a igualdade, fraternidade. Isso acontecia no ambiente religioso? Não. Havia sacrifícios lá? Nos templos? Haviam sacrifícios. Obrigado. Havia sacrifícios? Havia. Só que por trás do sacrifício, o que tinha? O comércio de animais. Existia um extenso comércio de animais. Então, muitos dos religiosos dos templos viviam da venda de animais para o sacrifício. Mexeu no bolso? Aí complica, né? Foi o que aconteceu. Lembra daquela passagem dos vendilhões do templo? Jesus chegou no templo e viu aquele mercado lá que se tinha transformado a casa do Senhor. Por que o mercado? É onde se vendiam os animais para sacrifício. Comércio. Alguém me explica para que serve um sacrifício? Os mais pobrezinhos, se vocês estudaram um pouquinho dessa história, né? Os mais pobrezinhos compravam o quê? Uma pomba, né? Que era o animalzinho mais barato. Quem tinha pouco dinheiro e sacrificava a pomba. Para quê? Se fosse assim um ritual pagão, para os deuses pagãos, né? Deuses do paganismo, faz sentido. Mas no templo se sacrificava para o Deus único, não era? Que sentido tem isso? E Jesus veio o quê? Ele bateu de frente, disse assim, isso está errado? Ele chegou a falar isso? Não,
ele exemplificou. Ele pregou o quê? A igualdade, a fraternidade, o amor. Ele não impôs, ele expôs. Aonde que criou-se a contenda? Daqueles que não aceitaram. Opa, não. Está bagunçando isso aqui. Está fazendo desordem. Está fazendo cisania. Foram atrás dos maiores e deu no que deu. Né? Vou começar no princípio de novo. Certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Ou seja, vai entrar em conflito. O Espiritismo chegou a entrar em conflito na época que ele chegou, ali em 1800 e pouco. Entrou em conflito até os dias de hoje. Qual que é o conflito? Nós falamos sobre múltiplas existências corpóreas, uma existência única do Espírito. O Espírito é um só, que assume várias roupagens físicas. Entra em contraste, né? Com o quê? Com outras religiões que dizem que só tem uma vida. São opiniões, modo de ver. Não está errado. Realmente é uma vida só, do Espírito, que é imortal. Porém, são várias vidas físicas, várias reencarnações. É modo de você entender isso. A partir do momento que você entende, tem lógica, tem coerência, dá para comprovar. A pessoa realmente ela se convence dessa realidade. Mas enquanto ela não compreende, ela vai aceitar isso? Não. Não, aprendi que é uma vida só, é uma vida só. E vai bater o pé até que ela se convença. A gente não convence ninguém. Mas ela tem que se convencer. Quem se convence, quem aprende, é quem realmente quer, né, avançar nesse quesito. Jesus, porém... Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Não é uma verdade. Não é. Muito pelo contrário. Ele foi mestre. Mestre quer dizer o quê? Aquele que passa ensinamento. Aquele que ensina. Cólera? Nunca ele se encolerizou. E outra coisa, aqui, eu falei dos vendilhões do templo, né? Essa passagem aí está muito mal contada. Essa história não foi assim que aconteceu. Jesus pegou um chicote e começou a chicotear todos os que estavam lá no templo. Não foi assim. Posso falar? Pode. Eu também nunca visualizei Jesus desse jeito. E uma vez eu li um artigo de uma revista, que agora eu não sei qual revista que é, falando sobre isso, os vendilhões do templo. Que Jesus jamais fez aquilo, sabe? Chicoteando todo mundo. Aquilo ali, ele ficou bravo sim. Ele ficou bravo sim. Só que a braveza de Jesus é diferente da nossa, não é? Ali, o que externou dele, veja bem que ele falou, eu li isso, eu não sei até que ponto isso. É uma opinião. Tá certo. Ele expressou ali um magnetismo tão grande que aquela turma que estava ali, eles saíram dali correndo e foram derrubando mesa, foram derrubando gaiola, derrubando os animais, tudo. E quem passou na rua viu aquilo e achou que Jesus estava mesmo chicoteando todo mundo. Eu achei coerente isso. É quase isso. É quase isso. A explicação dessa passagem dos vendilhões do templo, a gente pega com uma absoluta clareza no livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz. E lá explica
que aonde Jesus ia aquela multidão atrás dele. E o templo era apertado, e além de ser apertado, virou um mercado. Então era gaiola aqui, era outro animal preso aqui, e um corredorzinho pequeno para as pessoas passarem. E aquela multidão de pessoas atrás de Jesus. Então quando Jesus entrou no templo, aquela multidão entrou também. Era muita gente, aquele tumulto, querendo estar junto com o mestre. E começou a um derrubar as coisas, e foi aquela anarquia. Aí animal que foge, aconteceu essa anarquia que foi decorrente, não de que Jesus tivesse feito o pego no chicote e batido, isso não tem lógica nenhuma, mas decorrente do quê? Daquela multidão que adentrou um espaço reduzido, né? E causou aquele alarde danado. O problema também, se você buscar, eu acho que se você buscar até no Google, põe lá, Ramatias, sobrinho peregrino, vendilhões do templo. Às vezes você já vai direto nesse artigo, né, que está retratado no livro. Que, por sinal, excelente livro. Recomendo para todo mundo. Quem quiser ler O Sobrinho Peregrino, do Ramatias, né, se não me engano é o Nunes Maia, como é que é mesmo o nome dele? Esqueci o nome do autor, do médium, esqueci. Não, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não tem lógica. Agressão de Jesus? Não faz sentido. Não tem porquê. Como eu disse, ele não impôs. Isso seria uma imposição. Ele é mestre, veio ensinar. Ele não ia impor, ele ia expor. Então, não condiz. É o tal da lógica, da coerência, né? Então, alguém, em determinada época da história, subentendeu assim e repassou. E outras pessoas simplesmente aceitaram. E isso passou como verdade por milênios aí. Mas não foi assim, não. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz, a exemplo do Salvador. Bom, ele deu o exemplo, né? Ele deu o exemplo ali, na hora que ele devia alguma coisa? Não. Fez alguma coisa de errado? Não. Matou alguém? Muito pelo contrário. Ele curou tantas e tantas pessoas, só falou de amor, de perdão, e mesmo assim aconteceu o que aconteceu. Com relação a nós, qual o conselho que ele deu para a gente? Muito, né? Mas um específico nesse sentido. Se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. Ou seja, se alguém te agride, qual que é o contrário de agressão? A passividade, né? Se alguém é orgulhoso, qual que é a outra face? Seja humilde. Oferecer outra face não é que alguém bate aqui, você faz assim, vira e alguém bateu do outro lado. Não é isso que Jesus quis dizer. A outra face quer dizer o contrário, né? A outra face, o contrário. E não leva ao pé da letra, não. Porque se alguém te fizer o bem, aí você vai e faz o mal. Não é isso, não. Tá? Não é isso, não. É só quando alguém faz algo, né, contrário à lei. Onde que eu estou? Claro está que a Boa Nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito
às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Claro está que a Boa Nova não ensina genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios num momento oportuno. Olha, vou ler de novo só esse trechinho aqui. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num déspota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios no momento oportuno. Então, aquele que errar, pode esperar. Vai chegar a sua hora da correção. Então, isso me fez lembrar também a trilogia lá do André Luiz Suisse, do livro O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia, essa trilogia do André Luiz Suisse. No O Amor Jamais Se Esquece, é um livro que retrata basicamente a mesma história que está em Há 2000 anos. A época ali do senador Públio Lentulus, né, da crucificação de Jesus, do episódio lá do julgamento de Jesus por Pôncio Pilatos, né? E um dos personagens principais desse livro é Pôncio Pilatos. Na época ele tinha todo o poder, né? Ele podia fazer e desfazer. Tinha suas limitações, sabia que o imperador lá não gostava muito dele, não, né? Mas mesmo assim, na onde que ele regia ali, ele tinha poder. E fez muito mau uso do poder. E ele teve a bola da vez, né? O julgamento de Jesus. Ele podia ter falado, não vai crucificar o homem, não. Ele podia ter batido o pé e dado a liberdade para Jesus. Ia mudar a história, mas não os acontecimentos. Ou seja, Jesus veio para passar por aquilo. Então, se não passasse pelas mãos do Pilatos, pela lavagem de mãos de Pilatos, ia ser um outro episódio que ia acontecer, né? Porque nada está pré-determinado. Tudo depende do livre-arbítrio de cada um. E Pilatos teve o seu momento de livre-arbítrio. Ele foi fraco e fez o que fez. Então, mas ele tinha toda a autoridade naquela época. Então, no primeiro livro, No Amor Jamais Se Esquece, retrata tudo o que decorreu até que ele foi preso, exilado, e lá no exílio cometeu suicídio. Né? Sabia que o Pilatos suicidou-se? Pois é. Agravou mais ainda a sua pena. Já era ruim, piorou. Beleza. Aí você pega o livro A Força da Bondade e vai ver o quê? Pilatos reencarnado naquele livro. Em outra posição totalmente diferente. Não vou contar não. Vou dar spoiler não. Mas é o seguinte, é a reação. Antes ele tinha todo o poder, podia fazer o que fosse, até mandar, né, autorizar a crucificação de Jesus. Ele pôde fazer isso. Só que na outra, ele colheu. E ainda gravou que ele cravou uma espada no seu ventre, né? Ele morreu assim, né? E o que aconteceu? Ele reencarnou e tinha uma ferida aqui. Não sei porquê, tinha uma ferida aqui que não cicatrizava. Viveu essa existência dele com essa ferida que não cicatrizava. Nada mais. É punição? Não. Consequência. Ação e reação. Colhendo, que plantou. Quem fez o ato? Ele.
Está aí a consequência. Com isso, não é punição, que a gente precisa entender, não é punição, é consequência. Então, a partir do momento que aquela dor é gerada, aquela situação, né, é gerada, ali começa um processo de correção. Mas o pior foi o outro lá, eu sou horrível para nome. Um dos amigos dele, não, era o subordinado dele, que mandava sempre, você faz isso, faz aquilo. Aquele que mandava fazer o serviço sujo, né? Esse que mandava fazer o serviço sujo, ele foi responsável por matar um cristão. Atou ele numa cruz, ele era cristão, atou numa cruz e desceu no chicote, com toda a raiva, mas despedaçou o homem. Estou dando spoiler do livro, né? Só que com tanta e tanta raiva, que a cruz era muito grande, que aquela cruz acabou caindo em cima dele e ele morreu, né? Foi esmagado pela cruz. Bom, isso está bem retratado no livro. Eu falando assim não tem muita graça, né? Mas é uma cena bem forte. Muito bem, ele reencarna. Quem que mandou? Foi o Pilatos. Eles reencarnam juntos no segundo livro. São como irmãos. Um é cego e o outro é mudo. E tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Então, olha, se tem uma trilogia que eu achei fascinante, foi essa aí. Aconselho a todo mundo ler. O Amor Jamais Te Esquece, A Força da Bondade e Sob as Mãos da Misericórdia. Os 3 livros tem na biblioteca nossa. Você passa tudo lá para mim. O primeiro livro, A Força da Bondade, você vai ler e fala, mas isso aqui é 2000 anos, é a mesma coisa. Então, estou até lembrando dessa cena do chicote, a cruz caindo, que tem uma cena dessa no livro há 2000 anos, né? Pois é. Que a esposa do... exatamente. Que a esposa do... O tio da Ana, isso mesmo, tio da Ana. Exatamente. Ele mesmo. Quando a Lívia vai lá procurar ele, aí ele esconde ela Numa casa, igualzinho. Exatamente, essa É passagem. descrita a cena idêntica. Então, você vê que as histórias são a mesma história, só que retratada em livros diferentes. Deixa eu voltar onde que eu estou aqui, me perdi. No momento oportuno, ali que eu parei, né? Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Então, aquele que vai estar a cometer os desatinos, a gente sabe que vai passar por duras provas. Então, o que Jesus nos aconselhou? Temos piedade dessas pessoas? Não é? São os mais endividados, são os mais necessitados. Não recomendo orar pelos inimigos. Por que orar pelos inimigos? A gente não tem uma coisa meio incoerente, né? Pô, o cara me faz essas coisas, só passar por desgraça, ainda vou ter que rezar para ele. A questão vai além disso. É porque toda essa desgraça que ele fez, ou está fazendo, ele vai colher, ele vai vivenciar na carne. Então vai sofrer e muito. E vai precisar do quê? De misericórdia, de perdão, de força para se manter de pé, para aguentar o baque e seguir adiante. Porque muitos que vão passar por suas provações esmorecem e abortam a missão, suicidam ou vão para o outro lado, se revoltam ou fazem coisas piores. Então, por aqueles que erram, por aqueles que se endividam dessa forma,
temos que orar por eles. É uma questão de fraternidade. A gente sabe o que vai passar. Pensa bem. Leram Memórias de Suicida? Ou já ouviram falar? Muito bem. Se vocês pegarem o livro Memórias de Suicida e ver o que aquele espírito passou depois que deu um tiro no ouvido, ele já era de idade, né? Já era de idade. Suicidou porque não serve para mais nada, só vou dar trabalho para os outros, não quero dar trabalho para os outros, não, já está falhando, né? O sistema já está falhando, vamos abortar essa missão aqui. Vai lá, deu um tiro no ouvido. Ele fez mal para alguém? Não fez mal para ninguém. Diretamente, né? Indiretamente fez. Mas diretamente não, ele fez mal para ele mesmo. Logicamente que aqueles que o conheciam, que viviam com ele, vai ter todo o impacto, todo o choque, toda aquela imagem que realmente é impactante. E somos responsáveis por esse impacto também. Tudo que causamos na vida do outro, nós somos responsáveis. Tudo, absolutamente tudo. Então, a gente vê que aquele homem tem uma vida... Ele era escritor, né? Ele era escritor. Poeta, né? Qual que é o nome dele mesmo? Esqueci o nome dele. É o Camilo Castelo Branco. Obrigado. É o Castelo Branco. Tirar um pouquinho o nome dele, Camilo Castelo Branco. Então, Ele não suportou a cegueira, né, no final da vida. então, ele não queria ser pesado para ninguém, né? Por causa da cegueira. Então, olha só. Um ato de... Não foi maldade. Não. Foi apenas... covardia? Não sei. Autopiedade? Não sei, não vou classificar. Mas toda ação gera um reajuste que é muito difícil, muito complicado. Se um caso que não agrediu a ninguém à sua volta, foi tão complexo a reharmonização, imagina quando você faz algo para o semelhante. Como que é difícil essa correção. Porque não basta simplesmente, é muito complexo a situação. Quer ver um caso que é muito comum, tem em vários relatos? Um homem se apaixona por uma mulher, ou se apaixona, não, ou se aproveita de uma mulher e apropria tudo que é dela e deixa ela na penúria. Isso era muito comum antigamente, né? Nos dias de hoje a mulher é o contrário, a mulher que faz isso com o homem. Brincadeira. Então, existe o caso que usava, abusava, roubava e depois desprezava, jogava na sarjeta. Na sarjeta, antigamente, era muito mais complicado. Geralmente ia para o lado da prostituição, né? Era o que tinha. Ou então, com muita sorte, ia para um convento e ficava lá o resto da vida trancafiado. Não sei qual que é pior. Acho que a primeira é pior. Bom, o fato é o seguinte: tudo que você fez por aquela pessoa, você é responsável, você tem que corrigir. Mas se ela foi para o meretrício, você tem que retirá-la de lá. E se ela gostou daquela vida, pensa o trabalhão que vai dar você tirar essa pessoa, voltar ela para a normalidade. E você vai ter que conviver, às vezes, numa nova reencarnação, com uma filha que vai para o meretrício, ou que vai por esse lado aí. Ou então uma esposa, ou um familiar bem próximo. Da onde que veio essa ligação? De vidas pretéritas. E pode, na próxima encarnação, ter uma vivência totalmente complicada e não corrigir nada? Pode. Isso pode durar várias encarnações?
pode. Olha o comprometimento. Pensa bem, você perder 2, 3 encarnações tentando corrigir um ato que você fez numa época remota. Você já mudou, você já pensa de outra forma, você jamais faria novamente aquilo, mas você tem esse fardo nas costas que carregar e essa pessoa a você retificar. Às vezes a gente tem umas pedrinhas na família, né? A gente não sabe de onde que vem. Por que a pessoa é tão complicada, né? A gente pensa assim. Às vezes é fruto do que nós fizemos no passado. Você está falando disso, eu lembrei de uma história que tem uma família da minha mãe, um tio dela. Você imagina quando foi. Ele casou com uma mulher que era da Bíblia. Isso aí. E foi crucificado, né? Uhum. Mas ele tirou ela dessa vida para casar com ele. Olha o... Né? Eu conheço várias pessoas que... Não posso falar aqui, né? Conheço várias pessoas que... Será que não envolveu tudo isso É. para ele conhecer essa mulher? Pois é. Não é? Que não tinha envolvido ali. Pois é. É interessante os mecanismos da vida. É isso, se você for ver, tudo isso está bem próximo da gente, né? E não é um caso, 2, não. Eu conheço vários casos. E agora Pouso Alegre é uma cidade muito grande, mas um tempo atrás ela era um ovo. Sabia de tudo sobre todo mundo. Sabia de todas as histórias. Mas tudo tem um porquê, né? Tal negócio. Não façamos coisa errada, porque vamos ter que corrigir. E outra coisa, outra advertência que Jesus fala: reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, né? Então, se a gente tem oportunidade, tem alguém que realmente é uma pedrinha, aproveita e harmoniza, para na próxima você ter uma carta de alforria aí. Ou melhor, falando seriamente, você tem uma grande possibilidade de ressarcir um débito junto a essa pessoa, né? Ou outras pessoas ligadas a essa pessoa. Caramba, não lembro mais onde que eu estou. Não te faças coisas indiferentes. É? Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muitas vezes, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra e não te situaria o esforço pessoal onde o teu concurso fosse desnecessário. Tens algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. Bom, muitas circunstâncias que nos acometem na vida, a gente às vezes não se conforma. É um trabalho que estamos exercendo que não nos agrada, é um chefe complicado, é a mulher do chefe que é muito complicada, é aquele companheiro de trabalho que só dá trabalho, ou no lar, é o filho, é a filha, é o pai, é a mãe, os irmãos, alguém complicado nesse meio. Ou então, na comunidade em que vivemos, é um determinado personagem, prefeito, vereador, secretário, trabalhador de determinada área, que é muito complicado. Muito bem. Como agir nesse cenário? Indignar-se simplesmente não vai resolver. Bater de frente
Não vai resolver. Algumas coisas nós somos impossibilitados. Mas uma coisa que faz a diferença, que eu aprendi, é que você tem que ser sempre o exemplo. Pois, se às vezes as palavras não convencem, o exemplo, ele arrasta. Ele está sendo visto por pessoas que a gente nem sequer nota, nem sequer sabe que estão prestando atenção em nós. Então, se temos algo a fazer que realmente muda o mundo, ou muda as pessoas que estão à nossa volta, é agir conforme o Evangelho nos orienta. Primeiro, que nós conseguimos criar um mundo interno mais seguro, mais forte, mais aconchegante, que nos dá mais prazer, nos dá mais satisfação, vontade de viver. Segundo, que quando vivenciamos isso, contagiamos outras pessoas. Não por imposição, mas por vivência. Ou exposição. É o que nós falamos. Jesus não impunha nada. O Espiritismo não impõe nada a ninguém. Expõe. Simplesmente expõe. Que nós venhamos também expor todas as nossas qualidades. Que nós consigamos expor o que realmente somos, o que realmente sentimos, o que realmente queremos para nós, para com os nossos e para com toda a sociedade. Bater de frente, ir contra as circunstâncias, muitas vezes gera conflitos desnecessários. E todo conflito vai requerer posteriormente uma reconciliação. Então, por questão de inteligência, de conhecimento, a gente sabe que o embate não vai trazer a repercussão que a gente quer. Muito pelo contrário. Vai apenas nos endividar, nos tirar daquela posição de equilíbrio e nos deixar vulneráveis. Ser o exemplo é viver em todos os momentos o Evangelho, a Boa Nova, o cristianismo. E se as coisas ainda não estão certas, é porque as pessoas ainda estão em fase de desenvolvimento, de aprendizado, ainda erram. Como Pilatos, lá atrás errou, e muito, teve que acertar suas contas. E outros tantos da história erraram tanto, tiveram que acertar suas contas. Estes que estão tendo a possibilidade de exercer uma grande influência sobre uma sociedade, ou sobre um grupo de pessoas, ou simplesmente sobre a família, também vão ter que responder por seus atos. São dignos do quê? De misericórdia, de compaixão, de carinho, de amor, de entendimento. Esse é o papel do cristão. Nós estamos no caminho da vivência plena do cristianismo. E o exercício diário dos hábitos cristãos se faz inicialmente no nosso lar, posteriormente no nosso local de trabalho, ou junto aos nossos amigos, conhecidos, sociedade. É aqui que experienciamos. É aqui que é nosso local de trabalho. Façamos o melhor para desenvolver as nossas potências espirituais e sigamos, que o trabalho é intenso, mas vai nos tornar cada vez mais pessoas melhores, mais satisfeitas, mais felizes. Bom, gente,
Se eu for filosofar aqui, vai noite afora. Por hoje é isso aí. Nós vimos mais dois itens do Caminho, Verdade e Vida. Semana que vem a gente continua o nosso estudo. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe cada um de nós.